Fala, meus queridos ligados no canal falando de futebol com o Rian Angel. Aqui quem fala é o Rian Angel, né? O canal se chamava sempre Bahia, né? Mas agora eu quero voltar este canal também ao futebol em si, né? Claro, meu time é o Bahia, eu falarei sobre o Bahia, farei vlogs sobre o Bahia aqui, mas quero me voltar também a falar sobre o futebol. E hoje é um tema, como vocês já estão vendo aí no título, que é times nordestinos na Sul-Americana. E tem um caso específico que é de um torneio que antes, né, hoje é a Sul-Americana e antes se chamava Copa Conmebol. Lembrando que este vídeo está falando sobre os times nordestinos e não todos. Eu separei três na verdade, né? Um que é da Copa Conmebol e dois da Sul-Americana. Campanhas que, na minha opinião, foram marcantes e que só não foram melhores, né? Ou por vacilo ou mesmo até por erro de arbitragem. Por exemplo, uma das que eu vou falar é a do Sport Clube Bahia, mesmo a de 2018, que na minha opinião foi a melhor campanha do Bahia. Teve, claro, a de 2021, que o Bahia também chegou nas quartas, se eu não me engano, caiu para o Defensa e Justiça, perdendo os dois jogos na ida e na volta, 3-2 na Fute 9, 1-0 lá, né, no estádio deles. Mas a campanha mais marcante realmente foi a de 2018, em que o Tricolor chegou às quartas e acabou caindo nos pênaltis para o Atlético Paranaense, que foi o campeão logo após. Lembrando que neste ano o Bahia disputou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e também a Sul-Americana. O Tricolor foi campeão baiano, perdeu a Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa em casa, foi uma vergonha, um vexame, ganhou o Baiano em cima do Vitória, né? Ganhando os dois jogos, vencendo bem. Fez um Campeonato Brasileiro razoável, né? Bem razoável mesmo, conseguiu uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte, né? E pela Copa do Brasil acabou caindo também nas quartas, que sempre é um tabu. O Bahia nunca conseguiu até hoje, né? Até esse momento, avançar das quartas de final, nunca passou das quartas. Naquele ano, se eu não me engano, 2018 caiu para o Palmeiras, né? Empatando em 0-0 na Fonte Nova, em que o Palmeiras perdeu um pênalti, inclusive, naquele jogo, e na volta tomando 1-0, gol do Dudu de cabeça. O Dudu baixinho fez um gol de cabeça já no segundo tempo. Naquele jogo, o Bahia perdeu um gol incrível. Se eu não me engano, foi o de Gajinho ou foi o Gilberto que bateu, e um dos dois acabou tirando o gol de cada um, perdeu um gol ali de cara, inclusive outra chance que o Bahia perdeu, que poderia ter dado a classificação para o Tricolor, mas acabou ficando pelo caminho. E na Sul-Americana não foi diferente, só que na Sul-Americana teve a questão do erro de arbitragem, né? Foram 2 gols anulados, se eu não me engano, um deles, na minha opinião, não havia impedimento, 2 gols no dia de volta, no jogo de ida e 2 no jogo de volta. Um deles foi anulado por pé alto, o que na minha opinião não foi. O jogador do Bahia estendeu o pé, mas nem atingiu o jogador do Atlético Paranaense. Inclusive teve outros gols idênticos a esses que o árbitro nem sequer anulou, né? Logo depois ou até antes mesmo, que eu me lembro, né? Depois, se eu não me engano, teve lances aí de outros times que o árbitro nem anulou. Mas decidiram anular o gol, tinha VAR, teve VAR nessa Sul-Americana, se eu não me engano. E no jogo da volta, o mais bizarro ainda, um gol de Júnior Brumado, em que Zé Rafael coloca o pé, rouba a bola, tromba e consegue roubar a bola sobra pro Brumado, que bate cruzado no canto esquerdo e faz 1-0 naquela altura, igualando o placar no agregado, né, lá na Arena da Baixada. Só que o Bandeirinha marcou uma falta, que não existiu, o Zé Rafael não fez falta. Então foram erros grotescos para cima do Bahia, que mesmo assim foi valente. A campanha do Bahia foi eliminar o Blooming na primeira fase, tomando 1-0 lá na Bolívia e vencendo por 4-0 na volta. Destaque para Zé Rafael nesse jogo. Depois eliminou o Cerro na segunda fase, né, vencendo por 2-0 em casa. Se eu não me engano, o Gilberto perdeu um pênalti nesse jogo, mas se redimiu fazendo um gol. Ali foi o segundo ou foi o terceiro jogo dele com a camisa do Bahia, Gilberto, né, que depois se tornou craque ali na história do Bahia, né? E na volta foi 1-1, o Bahia conseguiu segurar esse empate, saiu do 1-0, tomou um empate, suportou a pressão e conseguiu classificar-se fora de casa, né, com a vantagem que tinha em casa. Nas oitavas enfrentou um brasileiro, que foi o Botafogo. Na ida, na Fonte Nova, 2-1, um gol do jovem Ramírez, né, que hoje joga no Bragantino, promessa do Bahia, foi destaque do Bahia naquele ano, né? E na volta também tomou 2-1, né? E aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Bahia avançou, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Bahia conseguiu avançar numa disputa de pênaltis em torneios assim, né? Se eu não me engano, em torneios internacionais. E passamos dentro do Newton Santos, né? Dentro do Engenhão. E aí chega as quartas de final. O Atlético Paranaense chegava badalado e o Tricolor ia na raça. 1-0, gol, se eu não me engano, do Cleito. O árbitro vai lá e anula, por pé alto, como falei. O segundo gol, ele marca um impedimento, porque ele disse que o jogador do Bahia atrapalhou o lance no chute, se não me engano, do próprio Ramírez, né? E aí o juiz vai lá e anula o gol, sendo que o jogador do Bahia não participa do lance, na minha opinião. Ele não participa, ele tá distante do goleiro, ele não tá atrapalhando a visão. E mesmo assim o árbitro vai lá e anula o gol. E aí logo depois, ali aos 20 do segundo tempo, o lançamento do goleiro Santos, desvio, e Pablo chega batendo bonito no ângulo esquerdo, vencendo o goleiro do Bahia, fazendo 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, levando esta vantagem para casa.
Mas o que parecia perdido não foi, porque o Tricolor no jogo da volta foi para cima, foi valente, teve o gol no lado Brumado, como eu falei, um gol mais grotesco ainda, né? E aí logo ainda no primeiro tempo, já no finalzinho do primeiro tempo, cruzamento na área, se eu não me engano, Newton raspa e o Grolli desvia no canto direito, fazendo 1-0 para o Bahia, igualando o placar no agregado. Este placar levava para os pênaltis, o Bahia suportou a pressão, teve até chance de fazer o segundo gol, classificar no tempo normal, mas não conseguiu. E a partida foi para os pênaltis, o Tricolor não conseguiu ter o mesmo êxito de contra o Botafogo e acabou errando 3 cobranças, ou foi 2, se eu não me engano. Edgar Júnior foi o único que fez, Vinícius e Zé Rafael, se eu não me engano, isolaram as cobranças. O Atlético Paranaense fez as 4, conseguiu a classificação para a semifinal, onde enfrentou o Fluminense, venceu os 2 jogos e na final venceu o Júnior Barranquilla, se eu não me engano, nos pênaltis. O Atlético Paranaense que tinha que o Atlético Paranaense que tinha Rafael Veiga, Rony, se eu não me engano, Pablo, né, como eu acabei de falar aqui, o goleiro Santos, né, então tinha vários craques da equipe do Atlético Paranaense e acabou se classificando, né, por este erro de arbitragem. Claro que o time não tem nada a ver, na minha opinião, o erro de arbitragem é culpa da arbitragem, né, não do time. Então foi uma campanha memorável para mim como torcedor e também para a história dos times nordestinos em competições, né, internacionais. Além do que, o Bahia caiu nos pênaltis, né? Não foi tipo tomando goleada e tudo mais. Como é o caso de alguns outros times, né? Por exemplo, tem o Ceará que, se eu não me engano, chegou nas quartas, né, e perdeu para o São Paulo em 2022. Também perdeu nos pênaltis, então foi uma campanha para mim razoável, eu não coloquei aqui no vídeo, né? O Sport, por exemplo, também fez uma campanha boa em 2017, eliminou o Arsenal de Sarandi, né? Passou pelo Danúbio, passou pela Ponte Preta, tinha o André lá, André Balada, né? Aquele que a gente conhece lá. E caiu para o Júnior Barranquilla, né, que naquele ano perdeu para o Flamengo na semi, que foi vice-campeão o Flamengo para o Independiente da Argentina, né? E o Sport também fez uma campanha, na minha opinião, muito boa. Mas eu não coloquei nesse vídeo, coloquei o Bahia e coloquei o outro nordestino, que ano passado surpreendeu muitos. Claro, surpreendeu, né, porque já vem anos fazendo campanhas boas, que é o Fortaleza. Na Copa do Brasil chegou à semifinal em 2021, caiu para o Galo, que foi o campeão daquela edição, estava um ano mágico, né? E também já chegou ali batendo de frente com times, né? 2 anos, se eu não me engano, o ano passado foi ano retrasado, terminou no G4, né? Esse ano está brigando ainda pelo título junto com o Botafogo e Palmeiras. E na minha opinião, um time a ser batido, que é o Fortaleza do Vojvoda. É um time muito bom. E ano passado surpreendeu, chegou na final. Surpreendeu, eu digo, porque foi uma surpresa para muitos, né? Inclusive eliminando equipes no caminho, equipes ali difíceis, né? Na primeira fase ali, a equipe do Fortaleza passou num grupo com São Lourenço, Palestino e Estudiantes de Mérida. Terminou com 5 vitórias e apenas 1 derrota, 17 de saldo e 5 gols sofridos, 12 de saldo, 17 gols feitos e 5 sofridos e 15 pontos. Foi direto para a fase final, onde na segunda fase, né, enfrentou a equipe do Libertad, vencendo fora por 1-0, se eu não me engano, empatando em casa em 1-1 e vice-versa. Nas oitavas eliminou o Libertad, nas quartas eliminou o América Mineiro, né, dando 3-1 na ida e 2-1 na volta. E nas semifinais eliminou o Corinthians, né, que empatou em 1-1 em casa e na volta tomou 2-0 dentro do Castelão. Uma campanha inédita que levou o Fortaleza à final para enfrentar o LDU, né, que é sempre um carrasco para times brasileiros. É a LDU que venceu a Libertadores 2008, se não me engano, em cima do Fluminense, né, e é uma equipe muito complicada de se enfrentar, né. E aí foi para a final e enfrentou a equipe do LDU, lá do Equador. E 1-1 no tempo normal. O Luthiero fez o gol do Fortaleza, né? E foi 1-1 esse jogo no tempo normal. E nos pênaltis o Fortaleza teve a chance de ser campeão. E acabou desperdiçando essa chance com a batida, se não me engano, do Pedro Augusto, uma coisa dessa assim, que perdeu a chance, o goleiro defendeu. E nas alternadas, o outro jogador do Fortaleza, que eu não me lembro agora quem foi, também perdeu. O LDU tinha feito e conseguiu ganhar esse título aí. Tirou o sonho do título inédito para a equipe do Fortaleza. Quem perdeu foi o Pedro Augusto Brits. E aí tirou esse sonho do título nacional, título internacional, título inédito para a equipe do Fortaleza, mas que fica na história porque foi uma campanha sensacional da equipe do Fortaleza, do Leão do Pici, que também entra na galeria de campanhas históricas. Uma campanha que também é histórica, que não é da Sul-Americana, mas é de uma competição que, se eu não me engano, e na minha opinião, foi uma pré-Sul-Americana, né? Foi a fase do nascimento da Sul-Americana. A Sul-Americana veio depois da Copa Conmebol. A Copa que eu tô falando é essa mesma, a Copa Conmebol de 1999. A Copa Conmebol teve 8 edições e a de 99 foi a última. Tivemos brasileiros que ganhou, e aí teve uma equipe brasileira que foi a surpresa. Nesse ano até o São Raimundo também participou e acabou
caindo, se eu não me engano, para o mesmo CSA. Né? O CSA da época ali com o Missinho, que foi o artilheiro da equipe, né? Então era um time foi um time muito bom nesta competição, né? Na primeira fase, a equipe do CSA eliminou o Vila Nova, dando 2-0 na ida e tomando 2-0 na volta, e passando nos pênaltis, 4-3. Né? Nas quartas de final, já partindo direto para as quartas, a equipe do CSA eliminou o Estudiantes de Mérida. Né? Mimi e Márcio Pereira 2 vezes fizeram os gols da equipe do CSA. Martínez fez o gol do Estudiantes de Mérida. Né? Esse jogo, na ida foi 0-0 e esse jogo foi o jogo da volta, lá em Maceió. E o CSA avançou a semis, onde enfrentou o São Raimundo, que também foi uma surpresa. Tomou 1-0 na ida, mas na volta venceu por 2-1 e nos pênaltis deu 5-4, com Fábio Magrão e Givago fazendo os gols da equipe do CSA e Marcelo Araxá para o São Raimundo. Nos pênaltis 5-4 passou a equipe alagoana, que na final enfrentou o Talheres, que é uma equipe também muito conhecida, né? E meio complicado também de se enfrentar, mas que não traz tanto medo, né? Como outras equipes aí, argentinas, outras equipes da América, né? Equipes sul-americanas, né? Como é o caso do LDU, né? Que traz muito trauma pro Fluminense. E também agora pro Fortaleza, né? O CSA deu 4-2 na ida e tinha uma vantagem muito grande, né? Missinho nesse jogo fez um hat-trick, né? Por isso que foi o craque. E na volta acabou tomando 3-0, cara. Um gol aos 45 tirou a chance de título da equipe do CSA, que acabou tomando essa virada incrível histórica, mas trouxe consigo na bagagem a histórica campanha desta Sul-Americana. E que campanha da equipe alagoana, que fica marcada na história. É um campeonato extinto? Mas fica marcado como o primeiro, né, nordestino a chegar numa final de competição internacional. Esse feito foi igualado com o Fortaleza no passado, chegando na final da Sul-Americana. Os dois não conseguiram ganhar, mas são campanhas inéditas. Assim como a do Bahia em 2018, assim como a do Ceará em 2022 e assim como a do Sport em 2017, entre outros times nordestinos que já bateram de frente, o próprio Bahia que chegou em 2021, como eu falei. Então, este é o vídeo, se inscrevam no canal e tamo junto!